Olá pessoal, tratemos agora então da imunidade contida no artigo 9º do CTN, inciso 4, letra C, que corresponde ao artigo 150 da Constituição, inciso 6, letra C também. Uma imunidade concedida a sindicatos de trabalhadores, não a sindicatos de empregadores, mas a sindicatos apenas de trabalhadores, a partidos políticos e a entidades de educação e de assistência social ou de assistência social sem fins lucrativos. São imunidades subjetivas, como as imunidades concedidas aos templos e as imunidades ou a imunidade recíproca. E aqui nós temos imunidades diversas que têm razões de ser, ou que têm explicações ou fundamentos também diversos. No caso da imunidade dos partidos políticos e dos sindicatos, a finalidade da regra imunizante é protegê-las de eventuais perseguições através do tributo, como também acontece com a imunidade do livro e como também acontece com a imunidade recíproca. No caso, por exemplo, das entidades sindicais dos trabalhadores, a finalidade é evitar que o Estado, através da tributação, combata, persiga, de alguma forma, obstrua o funcionamento dos sindicatos e assim atrapalhe o direito social dos trabalhadores de se sindicalizarem e atrapalhe o movimento sindical e toda a sua importância social, toda a sua importância para o direito do trabalho, a proteção do trabalhador, enfim, para diversas questões sociais que não vem ao caso aqui de enumerá-las. E no caso dos partidos políticos, a mesma coisa. A ideia é proteger a liberdade política. A ideia é evitar que um partido político de oposição seja perseguido ou quando uma determinada ideologia estiver no poder, ela não use o tributo para, através da tributação, perseguir, de alguma forma, amesquinhar os direitos daqueles que sejam afiliados ao outro partido político ou daquele outro partido político. Então a ideia é exatamente separar o partido da tributação para que se garanta não só o pluralismo partidário, o pluralismo político, mas também a própria liberdade política que caracteriza a democracia. Dentro daquela ideia de que o poder de tributar envolve o poder de destruir, essas imunidades têm por finalidade afastar completamente esse risco em relação a esses valores que são tão importantes para a democracia e para a sociedade brasileira. Isso vale, portanto, como disse, para a imunidade dos sindicatos e para a imunidade dos partidos políticos, assim como para a imunidade de livros, jornais e periódicos, como já foi comentado em outro vídeo, e a imunidade recíproca, também comentado em outro vídeo. Mas no caso da imunidade das entidades de assistência social e de educação sem fins lucrativos, não é exatamente essa a finalidade da regra imunizante, porque não haveria razão para o Estado, através do tributo, perseguir, por qualquer razão que fosse, essas entidades. Aqui a razão que subjaz está muito mais relacionada à capacidade contributiva ou à falta dela e à necessidade de se incentivar, de se ajudar entidades que fazem algo que a rigor é obrigação do Estado. São funções essenciais do Estado. O Estado existe, entre outras coisas, para garantir a educação e assistência social. Então, se alguém faz isso, que caberia ao Estado fazer, e o faz sem fins lucrativos, o Estado, em vez de cobrar o tributo para garantir a educação com o dinheiro do tributo, por exemplo, em vez de o Estado tributar aquela entidade para, com o valor do tributo, ele fornecer educação para a população, ele deixa de tributar a entidade que já está fornecendo a educação para a população. Agora, muito importante é nós identificarmos o significado dessa expressão sem fins lucrativos, constante da parte final da alínea. Sem fins lucrativos não significa que não pode ter superávit. Sem fins lucrativos não significa que não pode cobrar pelos serviços que eventualmente preste. Sem fins lucrativos significa que ela não foi instituída por quem a idealizou para que essa pessoa que a idealizou ou terceiros dela retirem lucros. Então a ideia da entidade sem fins lucrativos é aquela entidade que não foi feita para distribuir seus lucros. Ela não foi feita para gerar lucros a serem partilhados com outras pessoas. Mas não significa que ela não possa ter lucros. E isso se reflete no artigo 14 do CTN, que regulamenta essa linha. O artigo 14 do CTN, que será dissecado em vídeo mais à frente, estabelece que para ser imune, para atender a esse requisito, as entidades precisam
não distribuir qualquer parcela do seu lucro ou do seu patrimônio a qualquer título. Elas têm que reaplicar ou que reinvestir nas suas atividades no país esse eventual resultado superavitário que tenham. Então ela pode ter um lucro e reaplicar esse lucro na sua atividade. E ela tem que manter uma contabilidade regular que permita ao fisco verificar isso, verificar o cumprimento desses dois outros requisitos. Então, se a entidade não pode distribuir os lucros, se ela tem que reinvestir os lucros e ter uma contabilidade que comprove isso, é porque ela pode ter os lucros, obviamente. Então ela pode cobrar pelos serviços que presta. O que não pode é distribuir esse lucro com terceiros. E isso se reflete, como disse no artigo 14 do CTN, que de acordo com o artigo 146 da Constituição, é o artigo 14 que regula esses requisitos, que controla, que dispõe, que regulamenta esses requisitos. Como essa é uma matéria privativa da lei complementar, não pode uma lei ordinária criar requisitos adicionais, e isso inclusive já foi objeto de comentário no quadro Direito Tributário nas súmulas do STF e do STJ, quando comentamos a súmula 612 do STJ. A imunidade das entidades de educação e das entidades de assistência social deve necessariamente seguir os requisitos do artigo 14. Isso é o que importa para que elas sejam sem fins lucrativos. Mas como se disse em relação às imunidades dos templos em outro vídeo, esse artigo 14 também guia o controle de eventuais abusos também em relação a partidos políticos, a sindicatos e inclusive a templos, para se saber se, no caso de um templo, um imóvel alugado a um terceiro está ou não atendendo às finalidades essenciais do templo. É preciso que o valor do aluguel esteja sendo reinvestido nas finalidades do templo, e para isso a aplicação do artigo 14 é importante, como já reconheceu a jurisprudência. Em próximos vídeos trataremos de outras imunidades e seguiremos na análise de outros artigos do Código Tributário Nacional. Até lá!